o secretário da ONU informa ao mundo, o Guterres, que nós não estamos mais na época de aquecimento global. É um homem muito preocupado com a humanidade, é um homem que realmente se empenha em falar para o mundo inteiro que devemos realmente ficar preocupados com essa situação, e ele fala que já passou essa época de aquecimento global. Nós estamos agora, pasmem, nós estamos agora vivendo a época da fervura global. Da fervura global. A retórica dele tem funcionado, né? As pessoas realmente ao redor do mundo, os governantes, os líderes estão realmente precisando, estão desesperados atrás de medidas que venham a evitar essa grande catástrofe. Sabe, queridos, ele usou então essas palavras e agora nós temos um padre jesuíta, vejam vocês, né? Um padre jesuíta. Vocês deveriam estudar sobre o jesuitismo, entender que eles foram expulsos de vários países pelos reis e governantes da época. A maneira como eles se envolvem de maneira muito sutil, se misturam em meio à política, em meio às coisas, em meio de uma maneira para que os seus próprios interesses sejam estabelecidos, não é? Então nós temos aí a frase de um sacerdote jesuíta falando também a terminologia de fervura, palavras que têm a ver com fervura. Ele disse que os seres humanos que não aceitam as mudanças climáticas são como os sapos em água fervente. Vocês entendem? Querendo dizer que não estamos notando, o planeta não está notando, a humanidade não está notando, mas vai chegar um momento que realmente a humanidade não sobreviverá a essa terrível catástrofe. Então, nós vemos que essa classe desses senhores jesuítas, não é? Pessoal realmente que usou de todas as artimanhas para fazer com que os seus propósitos fossem estabelecidos, eles estão em plena harmonia com a ONU. Então eles realmente estão empenhados em salvar o planeta, minha gente. E aí é interessante que logo após o que o secretário da ONU falou sobre fervura, então a gente começou a ver aí as notícias sobre cidades fervendo, né? Nós vemos, por exemplo, a cidade do Havaí, a cidade de Maui, antes uma cidade lindíssima, uma natureza exuberante, uma cidade tão linda, um patrimônio, um verdadeiro patrimônio da humanidade, né? E aí, essa cidade, ela simplesmente está completamente cinzenta. Se nós observarmos algumas imagens dos carros, dos veículos, né? Nos parece realmente algo assim diferente, porque os carros, eles não somente pegaram fogo, os carros não somente eles foram destruídos, mas os carros, eles literalmente assim, praticamente derreteram, lembrando, né, a retórica do secretário, da fervura, também a retórica, as palavras do sacerdote jesuíta, falando realmente que a coisa está fervendo. Aí nós recebemos a notícia vamos colocar aqui para vocês verem, de uma pessoa que trabalha dentro da ONU, dizendo que dentro de poucos dias o Biden irá então decretar uma emergência climática. E esse decreto de emergência climática está incluído o lockdown climático. E vocês sabem, meus amigos, todo o empenho do Vaticano, todo o empenho do papado, dos jesuítas, da ONU, em salvar o planeta. Então, eles, com certeza, já têm todo o plano estabelecido, que será colocado dentro de pouco tempo. Há um plano de Biden de lançar essa emergência climática e do lockdown climático, né? E eu pergunto a vocês, meus queridos, que dia será escolhido para ser feito o lockdown climático? Uma quinta-feira, uma quarta-feira, né? O dia do Senhor, o sétimo dia, o sábado do sétimo dia, será esse o dia bíblico que será usado para que haja um lockdown climático? Com certeza não.
Com certeza será o dia usado pela tradição cristã, que é o domingo, não é? E por isso que Jesus falou: vocês guardam as tradições e a colocam como mais importante, acima do que a palavra de Deus. Então, com certeza, a Bíblia não será seguida a orientação do papado, será seguido a orientação das tradições religiosas cristãs, mas não a palavra de Deus. Então, nós estaremos aí com um dia de descanso forçado para que realmente a humanidade seja salva e para que esses cataclismas não aconteçam. As pessoas lá fora, meus queridos, enquanto muitos cristãos, presta bem atenção agora que eu vou falar, enquanto muitos cristãos estão sonhando com coisas desse mundo, estão buscando consumir e consumir e consumir, e muitos são tão infelizes porque não conseguem consumir. Eu tenho visto mães que têm uma vida perfeita, tem um esposo, que tem filhos, que tem uma vida completa, tem um veículo, tem tudo que um ser humano sonha ou gostaria de ter, mas são pessoas infelizes, muito infelizes. Elas olham para o Instagram e ali elas veem a vida perfeita de tanta gente, aquele consumo desenfreado, aquela vaidade demonstrada, e muitos cristãos olham para tudo isso e se sentem tão infelizes, já não leem a palavra de Deus, já não oram, buscam somente a felicidade adquirida através de coisas compradas. São cristãos verdadeiramente miseráveis em seu estado de vida, e muitos não sabem o que está acontecendo. Quando se fala de lockdown na igreja adventista, alguns dizem assim: olha, que exagero de vocês, olha, isso não vai acontecer, essas coisas são coisas de sensacionalismo, ou são coisas que são notícias para chamar a atenção das pessoas. Eu quero fazer um pedido a você. Visite o Twitter, o aplicativo que agora é chamado de X. Visitem, coloque lá em inglês sobre o termo lockdown climático, e vocês vão ver as dezenas e dezenas e centenas de pessoas falando sobre lockdown climático, meus queridos, porque está muito perto, muito mais perto do que você jamais possa imaginar. Enquanto as virgens estão dormindo, o mundo está acordado. Não é tremendo? Não é impressionante? É lógico que o mundo está acordado para essa situação, mas eles não sabem o que está acontecendo. Religiosamente, espiritualmente, eles não sabem o que está acontecendo porque não tem ninguém que fale. Os poucos cristãos estão vivendo sua própria vida, estão sentados, vendo as cidades pegando fogo, comendo pipoca em seu sofá, e dizendo: nossa, está muito perto, olha, as coisas estão acontecendo, está muito perto, nossa, como está perto. Mas não fazem nada, não mudam de vida, não se levantam do sofá, não realizam nada para o Senhor, não tocam a trombeta, não clamam para o mundo o que breve está para acontecer, baseado nas 3 mensagens angélicas, que são urgentíssimas para o mundo. Então, meus queridos, o mundo está acordado e as virgens estão dormindo. O mundo entende que o lockdown climático está às vésperas, mas nós estamos em sono profundo. E ai daquele que ousa acordar um de nós. Agora, para terminar, eu quero mostrar a vocês algo sobre a jornalista, correspondente internacional, Karine Michelin. Essa mulher, ela tem umas referências diferenciadas, e eu acho essas referências espetaculares. E vou falar para vocês, essa correspondente jornalística, essa jornalista, a Karine Michelin, ela foi há tempos atrás, há alguns anos atrás, aproximadamente naquela época, vocês entendem, do C-19, então naquela época ela foi banida de
de muitas plataformas. Naquela época também, muitos não a compreenderam. Naquela época ela foi cancelada e cancelada e cancelada e cancelada. Inclusive, meus queridos, naquela época, até mesmo nesse lugar, ela também foi cancelada. Então, sabe, quando falam dessas referências de pessoas que elas se comunicam com o mundo, essas pessoas que dão a sua opinião, essas pessoas que querem ver todos os lados, quando essas pessoas têm essas referências de cancelamento, de banimento, de retirada do ar dessas pessoas, então eu penso assim, essa pessoa realmente é uma pessoa muito, muito especial e merece a nossa atenção, não é? Porque quando todo o sistema fica contra, isso é um excelente sinal, um sinal fantástico de que essa pessoa pensa e é uma pessoa que busca a ingovernabilidade, né? Porque nós devemos prestar obediência às autoridades. Mas a governabilidade, como se tem sido falado hoje em dia, do Estado querer assumir tudo, o Estado querer assumir o que você pensa, o que você toma, o que você come, aonde você mora, tudo isso. Então nós hoje, meus queridos, nós temos que buscar nesse aspecto a ingovernabilidade. Seja ingovernável. Essa é a mensagem, captou? Então nós vamos agora para Karine Michelin. A Karine Michelin, ela falou numa de suas entrevistas que em contato com algumas pessoas da área, de várias áreas, assim, especialmente a área relacionada a cuidar dos outros, vocês entendem, né? A área que realmente se preocupa em cuidar dos outros. Essas pessoas dessas áreas, formadas nessas áreas, elas afirmam, esse grupo de profissionais dessa área, de cuidar dos outros, eles afirmam que esse é o nosso último verão. Agora em 2023, esse ano, que devemos aproveitar muito bem esse ano que estamos agora vivendo, esse verão que está começando daqui a pouco, nós devemos aproveitar esse verão como nunca aproveitamos na nossa vida, porque muito em breve, a nossa vida vai mudar de uma maneira tremenda, tremenda. Então, eles têm afirmado que esse é o nosso último verão. Meus queridos, eu particularmente não sei se esse é o último verão, mas eu coloquei já vídeos aqui na plataforma falando que esse ano será um ano, desde o começo do ano, eu disse, preparem-se, porque esse ano vai ser um ano de tremendos acontecimentos. E nós estamos vendo aí com os nossos próprios olhos as coisas acontecendo. Sabe, eu não sei se esse vai ser o nosso último verão. Eu sei que, enquanto estou falando, pessoas nos hospitais estão indo embora. Você concorda? Enquanto que nós vamos jantar hoje à noite, enquanto que nós vamos dormir hoje à noite, milhares e milhares de pessoas estarão dando adeus a essa vida, porque simplesmente eles descansaram. E nesse descanso, esse foi o último inverno para eles. Então, eu não sei se esse vai ser o último verão para a humanidade, mas eu sei que muitos especialistas estão afirmando que sim. Se não for o último verão, ou se for o último verão, se o lockdown climático estiver às portas, e nós entendemos isso como decreto dominical, quer você queira, quer você não queira, o que eu quero dizer é que devemos estar prontos, e eu tenho um compromisso com vocês de sempre falar o que a Bíblia me ensina a falar. Observem o que os apóstolos, observem como eles pensavam, observem como eles tinham a visão dessas coisas, a visão sobre a volta de Jesus. Observem, meus queridos, eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu preciso avisar a todas as ovelhas, eu preciso avisar ao mundo que Jesus Cristo está às portas, porque eu tenho que cumprir o que a Bíblia me ensinou. E o que é que a Bíblia nos ensina? Vamos ver aqui a opinião de Tiago. Olha só, Tiago 5:8. Sejam pacientes, fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E no versículo 9 ele diz assim, o juiz está às portas. Essa é a opinião de Tiago. Alguns teólogos dizem que era o irmão de Jesus e discípulo de Jesus Cristo. Vamos ver agora o que Paulo fala sobre a
perspectiva da volta de Jesus. Paulo, ele diz assim, Hebreus 10, 25, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de ir à igreja, de assistir às reuniões. Pelo contrário, nos animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O dia está chegando. Essa era a perspectiva e a visão de Paulo. Eu vou passar agora para vocês para 1 João. Vamos ver a opinião de João sobre a perspectiva da volta de Jesus. 1 João 2, verso 18. Filhinhos, essa é a última hora. Já agora, muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. João nos diz aqui em um único versículo, 2 vezes, que é chegada a última hora. João falando. E agora nós vamos ver Pedro. Eu vou ler primeiro um versículo e depois o último versículo. 1 Pedro 4, 7. Vejamos a opinião de Pedro sobre a perspectiva da volta de Jesus. Diz assim, 1 Pedro 4, 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sábios, dedicando-se à oração. Meus amados, se Pedro, Paulo, Tiago e João falaram que está às portas, e se Jesus, lá em Apocalipse, ele diz assim, eis que cedo venho. Me desculpem, pastores e irmãos, que não gostam quando eu digo que está às portas. Me desculpem, mas eu prego o que está na Bíblia. Eu repito, Jesus Cristo está às portas. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Meus amados, eu quero terminar aqui com algo muito interessante sobre preparação. Muitos de nós pensamos que temos que ter um sítio, temos que ter uma casa do campo, porque a profetisa nos orientou, sim, é verdade. Mas há algo ainda mais importante do que vida no campo, mais importante do que todas as coisas desse mundo. Sabe o que é, meus queridos? 1 Pedro 4, ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, mas ele diz no verso 8, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Como iremos esperar a volta de Jesus, querendo morder uns aos outros, devorando-nos uns aos outros? Sabe, queridos, se não amarmos uns aos outros, jamais herdaremos o reino dos céus. Que tristeza será para muitos, subindo montanhas, desesperados, querendo encontrar abrigo, porque não providenciaram sua casa no campo, não tiveram condições, a saber que não estão verdadeiramente preparados, que não amam o Senhor verdadeiramente e nem amam aos seus semelhantes verdadeiramente. Que tristeza será para aqueles que compraram casa, sítio, terras, que cumpriram tudo à risca, mas se esqueceram de amar. Que Deus te abençoe e que eu e você estejamos preparados. No poderoso nome de Jesus. Amém e amém.